Bem-vindos ao programa 7. As comemorações dos 45 anos da Unifor continuam e o nosso programa não poderia ficar de fora. Hoje, a gente te leva para conhecer a exposição Um Sonho em Movimento, que conta a história da Unifor por meio de fotografias. A ideia do projeto, né, da exposição é do professor Randall. E aí ele fez o convite, né, para a curadoria e aí a curadoria é assinada por mim, né, pela professora Adriana Helena e pelo professor Glauber. Então nós recebemos esse convite, tivemos uma reunião com o professor Randall e a partir disso que a gente começou a pensar como que seria isso. Papai tinha um sonho realmente, mas ele tinha, ele não tinha só um sonho, ele tinha vários sonhos. Então o nome dessa mostra e essas coisas estando, tudo que está acontecendo e as coisas se realizando como elas estão se realizando, eu acho que o nome dessa mostra é extremamente propício às coisas que estão acontecendo. Eu liderei juntamente com a equipe, foi um processo muito interessante, porque nós conseguimos, na verdade os curadores, conseguiram escolher entre 25 mil fotos que fazem parte do acervo da Fundação Edson Queiroz, essas 53 fotos. E essas 53 fotos, elas representam a construção desse sonho do seu Edson, que foi essa universidade, numa época em que quase não existia oportunidade de ensino superior no Estado, e que em 1973, essa universidade foi implantada e que até hoje nós somos essa grande instituição de renome nacional e internacional. Então, para nós foi muito importante, foi muito gratificante conseguir dividir e organizar por fases, por épocas. Essa exposição ela é organizada cronologicamente, né? Começa nos anos 70, depois anos 80, anos 90, e aí a gente passa para o século XXI. Então, os grandes eventos que aconteceram e que marcaram a história dessa universidade estão aqui retratados nessa exposição. A importância dessa exposição é que ela retrata e registra todos esses acontecimentos, e principalmente uma mostra para resgatar a imagem da universidade, a memória da universidade, né? Para que os jovens que estão chegando hoje conheçam a história dessa instituição onde eles estão, né? Conheçam inclusive a parte estrutural, a parte física da universidade, que está totalmente diferenciada e que, então, faz parte da preservação da memória da Universidade de Fortaleza, mantida pela Fundação Edson Queiroz. A exposição ela faz parte das ações de comemoração dos 45 anos da Unifor, né? Então ela veio também para comemorar esses 45 anos, contar um pouco dessa história, né? Na verdade, eu acho bacana porque ela coloca também os alunos, os professores, parte dessa história. Porque muitos alunos, você, por exemplo, não conhece essa história do começo. E é uma grande oportunidade para que as pessoas, os alunos que estão chegando agora, os professores que já estão aqui, possam conhecer um pouquinho a origem de tudo isso, né? Então eu acho bastante importante nesse sentido. A gente vê como é que começou esse sonho, como é que ele começou a ser construído. Ele ainda está em processo, ele ainda está em construção. Esse acervo, ele tem em média 25 mil fotos, né? Então foi bastante complexa a curadoria, porque pelo volume de obras que lá tem, né, desse acervo, que esse acervo possui. Então nós começamos a pensar que essa exposição poderia estar dividida, poderia ter um percurso de décadas, porque isso também ia ajudar um pouco as pessoas a compreenderem essa história, né? E a partir dessas décadas nós fomos elencando os momentos mais relevantes dessa instituição. Difícil de novo, porque essa instituição ela é muito potente, né? Ela é muito rica, ela é orgânica, ela acontece
muitas atividades o tempo inteiro, ela é muito dinâmica. Mas, a partir da história, né, que nós já conhecíamos, pensamos dessa forma, dividimos em décadas, e aqui é possível ver a década de 70, onde na década de 70 a gente tem o início da Universidade de Fortaleza, da Fundação Edson Queiroz I, depois a instalação da Unifor em 73, né? Todo esse percurso inicial, depois a gente chega na década de 80, as mudanças que ocorreram e as construções, as comemorações, as edificações, né? Na década de 90, já se aproximando agora para os anos 2000, a gente também tem muitas atividades, né, que a gente já começa a se ver, né? E é bacana a gente observar a universidade por meio de uma foto aérea, como é que ela iniciou na década de 70 e quando a gente vê o mapa hoje na década, agora em 2018, né? A gente vê como essa área cresceu, né? O que é que aconteceu nesse prazo aí dos 45 anos. E a gente, na década de 2000, que a gente chamou século 21, porque compreende 2000 até a atualidade de 2018. Então, muitas imagens, muitos acontecimentos, e o que não está posto na parede em forma de fotografia está complementado nos vídeos. Nós temos 4 monitores em cada década, e essas histórias também estão contadas por meio desses vídeos. Daria conta somente as fotos emolduradas, né? Porque a quantidade não é grande, porque a gente tem um número reduzido de paredes. Então, para complementar isso, justamente por essa organicidade, essa dinamicidade da Universidade de Fortaleza, a gente disse, vamos colocar isso em vídeo, porque o vídeo a gente tem condições de colocar um número maior de imagens passando, você pode parar um pouco, assistir um pouco da década de 80, ir para a década de 90, né? Então, assim, ela propicia essa expansão mesmo, o vídeo. A ideia mesmo é que o aluno, que o professor, que o gestor tenha esse sentimento de pertença, né? De conhecer a história da universidade, para a partir daí dizer, eu também faço parte dessa história, eu também conto essa história também é minha, essa história também eu contribuo. O primeiro pensamento da expografia dessa exposição foi a arquiteta Zaha Hadid, né, que é uma arquiteta que morreu há pouco tempo, israelense, mas naturalizada na Inglaterra. E ela é uma arquiteta da qual eu sempre tive muita admiração. Então, quando eu recebi esse espaço aqui retangular e recebi o número de obras que iam ser expostas, eu pensei, eu não posso fazer algo linear, senão eu não vou conseguir ter paredes suficientes para a gente colocar. São 25 mil obras. A gente já sabia que não ia expor 25 mil obras. A gente tinha que expor 70, depois a gente chegou ao número de 50 e poucas. E aí, bom, vamos então a Zaha Hadid. Como ela faz na arquitetura dela curvas bem suaves, eu tentei fazer isso e cheguei até um artista chamado Richard Serra. Então foi uma inspiração um pouco de arquitetura, um pouco de arte, né, dentro desse ambiente expositivo. Existem vários tipos de projetos expográficos. Nesse, eu tive total liberdade para fazer o projeto que eu bem entendesse. Eles falaram, eles confiam muito no meu trabalho e falaram, Rodrigo, cria alguma coisa, coloca aí as obras que a gente escolheu no lugar, né? E eles gostaram muito, foi de primeira. Eu disse, tá bom, vocês podem não aceitar, vocês podem recusar, podem ficar tranquilos. E eles gostaram de primeira, e foi uma resposta bacana ao meu trabalho, e a interação entre a gente foi muito boa. A gente vive num momento em que é importante resgatar a memória, né? A gente vive um momento em que parece que a memória foi deixada de lado, parece que as coisas começaram ontem, né? Não ontem de décadas e de centenas de anos e de 1000 anos atrás. E é importante se reconhecer nesses lugares do passado, né? Compreender todos esses processos para poder ter esse reconhecimento no presente e apontar para esse futuro. É impossível construir um futuro
sem pensar nesse passado. Eu espero, e meus colegas que também fizeram aqui a curadoria, é que tenha esse reconhecimento, esse olhar, né, e se perceber que você faz parte dessa história. Está na hora do site dar uma pausa, mas no próximo bloco você vai conhecer um pouco sobre um dos fotógrafos mais conceituados do mundo. O site volta já.